Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nessa manhã de sexta-feira da paixão. Sexta-feira a qual nós estamos aqui agradecendo a Deus pelo sacrifício, agradecendo ao Senhor, agradecendo ao Espírito Santo, agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus por ter dito quem irá. E o Senhor disse: envia-me a mim, eu irei. Eu morrerei pelos pecados da humanidade, eu entregarei a minha vida pela vida de toda a humanidade. E assim eles receberão novamente a possibilidade de adentrar na eternidade. Nós tínhamos perdido o direito à eternidade. Nós tínhamos perdido o direito a viver a maravilha de estar com Deus. Mas, segundo a decisão do Pai e do Filho e do Espírito, nós temos novamente esse direito. Então hoje nós queremos nos regozijar em Cristo. Hoje nós queremos agradecer a Deus por mais essa manhã. Agradecer a Deus por mais esse dia chamado hoje. Agradecer ao Senhor pelas bênçãos. Agradecer ao Senhor porque hoje é um dia especial. Hoje é um dia que nós acordamos despertos para o novo em Cristo. Despertos para viver e vivenciar o novo em Cristo. Estarmos certos que Jesus celebra em nós a bondade, a misericórdia, o amor, o poderio. Somos gratos a Deus por mais esse dia. Estamos felizes com Cristo. Hoje nós vamos adentrar no capítulo 26 do livro de Atos, onde nós vamos ver a defesa de Paulo em Cesareia, diante de Agripa. Após Agripa não saber o que escrever para César, não ter o que escrever, qual a acusação sobre Paulo? Qual é a acusação que estão te acusando hoje? O que eles têm para te acusar? Hoje chega um momento a qual Paulo pode se expressar diante de Agripa, diante de Festo, diante daquela plateia, diante daqueles homens que estavam ali esperando para que Paulo falasse. E vai dizer assim, 26, versículo 1. E Agripa disse a Paulo: tens permissão para falar em tua defesa? Então Paulo, estendendo a mão, começou a sua defesa. Considero-me feliz, ó rei Agripa, que diante de ti possa te fazer hoje a minha defesa a respeito de todas as coisas que sou acusado pelos judeus. Maiormente porquanto és versada em todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida em verdade, desde a juventude como desde os princípios, observei entre a minha nação. E em Jerusalém todos os judeus a conhecem, os quais têm conhecimento desde o princípio, se quiserem dar testemunho, que segundo a mais severa seita da nossa religião, eu vivi fariseu. E agora me apresento para ser julgado por causa da esperança da promessa, dada por Deus a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo favorosamente a Deus dia e noite, esperam alcançar, e quanto à esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se estima como algo incrível entre vós que Deus ressuscite dos mortos? Eu verdadeiramente pensava comigo, mesmo que devia fazer muitas coisas contrárias ao nome de Jesus o Nazareno. O que eu também fiz em Jerusalém, encerrando a muitos dos santos nos cárceres, depois de ter recebido autorização da parte dos príncipes e dos sacerdotes, e quando era para arrebatá-los, eu também dava o meu voto contra eles. Versículo 16 vai dizer: mas levanta-te e põe-te em pé, porque para isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me tens visto, bem como nas quais te aparecerei. Aleluia! Livrando-te do povo, dos gentios, as quais eu te envio, para que lhe abrires os olhos, a fim que te convertam das trevas para a luz, a fim que se convertam das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, para que receba a emissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados mediante em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas antes anunciei primeiramente aos Damasco, e depois em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e depois também aos gentios, que se arrependesse, se convertesse, e Deus praticando obras dignas de arrependimento. Amém?
Então aqui nós vamos ver Paulo começando a sua defesa diante de Agripa. Veja que ele começa, nós vimos ontem, anteontem mesmo, que quando o Tértulo foi se apresentar, ele encheu de lisonjas e pompas e serpentinas, né? Encheu de elogios o governador Festo, para que houvesse, ou o governador Félix, para que eles ficassem, que gostassem daquele elogio, que ficassem lisonjeados e que abrissem, né, as portas mais facilmente da simpatia para receber o julgamento a qual beneficiasse a ele. Aqui nós vemos que Paulo vai começar a sua defesa falando dele próprio, não lisonjeando a Agripa. Ele simplesmente diz: considero-me feliz, ó rei Agripa. Agora, de que maneira um prisioneiro, depois de 2 anos aprisionado, sem ter realmente uma acusação plausível, a qual nem eles sabem o porquê ele está aprisionado, pode dizer esta palavra: considero-me feliz. Eu estou feliz mediante as prisões. Eu estou feliz mediante as acusações. Eu estou feliz mediante a tudo que está acontecendo. Eu estou feliz mediante as artimanhas que o inimigo tem lançado. Eu estou feliz diante de qualquer circunstância, porque eu posso fazer hoje a minha defesa. Eu tenho a possibilidade de fazer a minha defesa. Veja que Paulo aqui, ele estava feliz porque ele tinha a possibilidade de se defender, de ter a sua autodefesa, de se autodefender. Ele estava feliz porque o Espírito Santo era o próprio que dava as palavras necessárias para a sua defesa. E ele diz: eu estou feliz, ó rei Agripa, que diante de ti eu possa fazer hoje a minha defesa a respeito de todas as acusações pelos judeus. Então Paulo, em nenhum momento ele lisonjia a Agripa, em nenhum momento ele precisa buscar de lisonjas, de cumprimentos, de situações para que o rei o ouvisse. Mas simplesmente, Israela, por favor, leva lá pro quarto, senão tá dando muito barulho, amor. Simplesmente ele se coloca explicando o sentimento dele, da felicidade dele de poder se defender. Então hoje a palavra é: se alegre, esteja feliz, seja feliz por poder ter o princípio da defesa. Seja feliz por ter a possibilidade de defesa. Muitas vezes a gente gosta muito de usar que a gente não deve se justificar, mas há certos momentos que a gente tem que se defender. Há certos momentos propícios, que há momentos a qual Deus proporciona para que nós nos defendamos. Então, muitas vezes, a palavra qual diz que quem nos justifica é Deus, quem nos justifica é Deus diante do inimigo. Mas nós temos que nos justificar, nos defender diante de situações que estamos sendo acusados. Há momentos, aqui como esse momento específico, que Paulo tinha que se defender. Ele teve a oportunidade de defesa. Imagina se ele usasse a palavra que quem me justifica é Deus, eu não falo nada. Não. Há um momento específico a qual você deve se defender, a qual você deve colocar as coisas em ordem, a qual você deve colocar como realmente a ordem dos fatos, como aconteceram. E aqui Paulo ele vai começar a discernir a ordem dos fatos, de acordo com o princípio, para que o Agripa compreenda o que ele está fazendo ali. É necessário que ele entenda a ordem dos fatos. Muitas vezes nós queremos ser perdoados, nós queremos ser desculpados, nós queremos receber a desculpa, nós queremos receber aquilo que nós estamos buscando sem falar a verdade, sem colocar a ordem dos fatos. A vida não é assim, ninguém está apto a discernir o porquê você agiu de tal forma. Ninguém está apto a discernir o porquê que você cometeu tal situação. De que forma você viveu, por que você está vivendo isso. Então, não temos que dizer em momentos a quais nós possamos estar sendo condenados ou julgados de não nos colocarmos em defesa. Deus nos deu a defesa.
Deus deu a sabedoria a Paulo, porque antes o Senhor tinha dito a Paulo, vai que eu vou te ajudar, eu vou ser contigo, eu vou te defender no que for preciso. Paulo está recebendo de Deus a sabedoria para se defender, a sabedoria para se colocar em autodefesa. Então aqui, Paulo poderia se calar e dizer, eu não falo nada, não quero falar nada, não vou dizer nada, mas não. Aqui ele começa a descrever a ordem dos fatos. Então, muitas vezes em nossas vidas as coisas acontecem, nós nos fechamos como os cristãos e achamos que não podemos falar nada porque é o Senhor que nos justifica. Não é sempre assim. Muitas vezes nós temos que nos defender, muitas vezes nós temos que explicar a ordem dos fatos, explicar por que aconteceu, explicar de que forma aconteceu. Agora, se a pessoa que está te ouvindo, que está te julgando, que está colocando as coisas ali para você explicar, não quiser compreender, aí quem te justifica é Deus. Aí quem te justifica, quem vai provar para a pessoa é o Senhor, que está além do seu poder, é além daquilo que você pode, além daquilo que você consegue. Então, o que cabe a você fazer neste momento da acusação, se te foi dada a palavra de resposta, é se defender. Então Paulo ele começa a discernir tudo o que aconteceu, desde do que ele fazia com os cristãos, até a queda na caminhada para Damasco, até o momento a qual Jesus fala com ele, Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo, Saulo, por que estás me perseguindo? Não estás cansado de recalcitrar? Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões? Eu te levantei? Aí, aqui ele vai falar que ele se levantou, aqui ele vai falar que ele levantou a Paulo como testemunha para ir para os judeus como para os gentios. Então, em todo momento, Paulo ele começa a discernir, ele começa a explicar para Agripa. Agripa também não está sabendo de nada. Agripa não é conhecedor da situação. Então, muitas vezes, quando alguém vem com 10 pedras nas mãos para atacar contra você, e que você nem sabe o porquê, você tem um momento de explicar a situação. Não é se fechar e deixar a pessoa pensar o que quiser. Não. A gente tem um momento de defesa. Deus nos dá um momento de defesa. E aqui Paulo estava tendo seu momento de autodefesa, explicando por que ele chegou na situação que ele está. Para que o rei Agripa compreenda, porque o rei Agripa também não sabia nem quem era Paulo, nem muito menos o que ele estava fazendo ali. Então, como é que ele ia saber? Então, Paulo tem um momento de defesa. O Espírito Santo usa esse momento de defesa de Paulo para que a palavra do Senhor adentre também ao coração de Agripa. Que a palavra do Senhor adentre também ao coração daqueles que estão ali ouvindo. Então, em todas as situações da nossa vida, nós temos um momento de defesa, o momento de nos defender, o momento de sermos acusados, o momento de defesa e o momento de justificação diante de Deus. Então nós temos que discernir esses momentos em nossas vidas. O momento de defesa, o momento de explicar o princípio e o acontecimento dos fatos. Não é simplesmente dizer, de qualquer forma, qualquer coisa que acontecer, não me importa, porque quem me justifica é Deus. Eu já ouvi muito cristão falar isso. Quem me justifica é o Senhor. Não é assim. Aqui a palavra nos prova que nós temos que nos defender diante das acusações. Não é quem me justifica é Deus. Não. Há situações que acontecem que você não tem o que fazer. Então Deus vai te justificar. Mas as situações a quais você tem a possibilidade de se desculpar, de se perdoar, de se defender, é necessário que seja feita. E isso está na palavra. Então que nessa manhã nós possamos ter esse entendimento da palavra, do momento de defesa, o momento a qual se encontrar feliz, porque Paulo se encontrava feliz. Considero-me feliz por poder me defender diante de ti, ó rei Agripa. Eu considero-me feliz por poder me defender diante das acusações que o inimigo tem me acusado. Então que Deus abençoe você nessa sexta-feira. Curta seu feriado pensando em Jesus, curta seu feriado vivendo esse momento da paixão de Jesus. E que Deus abençoe você grandiosamente nesse dia de sexta-feira. A paz do Senhor Jesus e até amanhã, em nome de Jesus Cristo.